eu acho ele diferente dos portugueses. Os espanhóis são mais alegres nesse sentido. Porém, os três têm algo em comum, que é a questão em relação aos imigrantes. Eles não gostam dos imigrantes, ok? Estou falando do imigrante de uma forma geral. Você falou aí em relação aos brasileiros, se o francês é arrogante com os brasileiros. O que acontece? Vou te dar um ponto de visão meu baseado na minha experiência. Os franceses, de uma forma geral, eles vão tentar uma comunicação com você e vão ver como você está se comunicando com ele. O francês, ele não vai perder, é raro o francês que vai perder tempo com você se você não sabe falar nada. Ele vai tentar te compreender, mas se você não fala nada, meu querido, ele nem vai ligar para você. E eu tô falando não falar nada de francês, porque às vezes até você falando inglês, o francês ignora seu inglês, porque o inglês e o francês tem treta, ok? E eles não se bicam. Com o brasileiro depende muito. Eu me dou muito bem com os franceses, mas eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha experiência, eu sei mais ou menos como chegar, como entrar e sair. Aprendi em primeiro lugar na periferia da onde eu vim, ok? E em segundo lugar conhecendo cada lugar. Agora, em relação aos brasileiros, eu vou dizer uma coisa para você. O brasileiro, ele é um pouco folgado. O brasileiro, ele às vezes não sabe estar e se comportar. Antes de você me xingar, ouve direito. Ele não sabe se comportar. O brasileiro, ele tem dificuldade em obedecer regras, ok? É por isso que você olha para Portugal e vê a confusão que tá lá. Porque o brasileiro com o brasileiro não sabe respeitar as regras. O brasileiro tem sérias dificuldades em respeitar regras. E o que ele quer fazer nos outros lugares? Ele quer fazer do mesmo jeito que ele faz no Brasil. Então ele quer fazer o som alto, ele quer lavar roupa na madrugada. E cara, são regras que os europeus têm e que não interessa se você gosta ou não. São regras para você respeitar. Tem muita coisa aqui na Europa que eu não gosto, dos franceses, dos portugueses, dos espanhóis, mas não interessa se eu não gosto. O meu papel é de respeitar, ok? Eu tenho que respeitar. Respeitar. E pronto, acabou. Não interessa se você gosta ou não gosta. E o brasileiro tem essa dificuldade. Então, o embate tá aí na pergunta que você falou aí, ô parceiro. Se o francês é arrogante com o brasileiro, se o brasileiro for arrogante com o francês vai ser arrogante com o brasileiro. Em Portugal, há um jeito. Em Portugal, com qualquer português que você falar, você vai pensar que ele tá brigando com você. Mas é o jeito do português. E o brasileiro tem dificuldade em entender essas coisas. Às vezes o português tem um jeito dele, é um jeito esquisito, é um jeito ignorante, é um jeito que parece que tá xingando você. Só que, pessoal, é o jeito deles. Nós temos jeito nosso. Eles têm o jeito deles. O francês tem o jeito do francês. Qual é o seu papel nisso? Qual é o papel do brasileiro? É entender o jeito do lugar onde ele está e passar a respeitar o lugar que ele está. Na minha opinião, como imigrante raiz, como alguém que já viveu em 3 países e que conhece mais de 17 países também, a minha visão é que o brasileiro tem dificuldade em respeitar as regras e se adaptar no seu lugar. Aí ele desrespeita, ele quer fazer do jeito dele, e se alguém falar com ele, tá me tirando, tá discriminando. Lá em Portugal tá uma mania agora, e qualquer pessoa que falar com o brasileiro tá falando, é xenofobia, é racismo, e muitas das vezes não é. Muitas das vezes é a síndrome do vitimismo no brasileiro. Não tô falando que não tenha, ok? Tem. Mas muitas das vezes é o vitimismo de muitos brasileiros. E no fundo, se o brasileiro respeitar a regra do lugar que ele está, ele vai bem. Então, para você, a ideia é respeite as regras simplesmente. Você não está no seu país, você saiu do seu país porque você quis. Ninguém te chamou você para sair do seu país. Quis imigrar?
problema é seu. Agora tem que aguentar. Respeita as regras do lugar que você escolheu para viver.